que nós estamos caminhando nesse primeiro semestre no tema, ou o tema do ano é a trajetória da fé. E nós começamos lá em Gênesis, temos caminhado durante esse primeiro semestre todo o Velho Testamento, e nesse trimestre nós estamos tratando os poetas. Começamos em Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, e vamos chegar a Cantares. Pela manhã nós tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor no livro de Provérbios. Nós tivemos um tempo muito especial dado pelo Senhor para meditar, refletir um pouco no livro de Provérbios. E nós vamos novamente à noite meditar um pouco. O livro de Provérbios é muito precioso para as nossas vidas. Deixa eu desafio para os irmãos. Quantos capítulos tem Provérbios? Quantos? No mês de maio dá para você ler um capítulo por dia. No mês de abril agora você lê 2 no domingo, e aí chega no final do mês e termina o livro de Provérbios. Provérbios sempre tem ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Nós pela manhã falamos algumas provérbios do mundo, né, que tem no mundo, mas provérbios também de provérbios, que é precioso para os nossos corações. Nós vamos ler capítulo 1, verso de 1 a 7. Provérbios, capítulo 1, verso de 1 a 7. Vamos ler todos juntos? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e dele sem prudência, e o instruído adquira a verdade, para entender provérbios e parábolas, as palavras benignas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os outros desprezam a sabedoria e o ensino. Capítulo 13, verso 24. Vamos lá? O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama sempre o disciplina. Capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos orar mais uma vez. Senhor, na dependência do Senhor, dependência do Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite já louvamos o Teu nome, já exaltamos, já cantamos, já lemos a Tua palavra, já oramos, e agora, Deus, em que estaremos meditando na Tua palavra. Ó Deus, é na dependência do Senhor, do Teu Espírito Santo, que nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, para sermos, Senhor, edificados pela Tua palavra, e que nessa noite, ó Deus, o Senhor continue falando conosco, ministrando aos nossos corações. Nos dê, ó Deus, um momento, Pai, diante de Ti, intimidade com o Senhor, desejo de conhecer mais, de aprender mais a Tua palavra, e de viver, ó Deus, os Teus ensinamentos. Pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos do livro de Provérbios, capítulo 1, já traz a orientação. Quem é? Provérbios de quem? Salomão, filho de Davi, rei de Israel,
nas coisas práticas básicas da vida. É um livro para quem quer ser sábio e não esperto. Na nossa cultura brasileira, ser esperto é levar vantagem em tudo, em ganhar em tudo, seja no negócio, seja no trânsito, seja no paro ímpar, ou seja, em qualquer lugar. Ser esperto é sempre estar ganhando. Alguém diz: olha, se der paro eu ganho, se der limpo você perde. Ou seja, sempre ele vai ganhar. Isso é ser esperto. Mas o livro de Provérbios não está ensinando isso. Ele está ensinando sobre ser sábio, buscar a sabedoria. E é interessante, queridos, que Salomão começa a dizer o que é ser sábio. E em primeiro lugar ele vai mostrar o que é ser sábio. Ser sábio é o temor do Senhor, é o princípio do saber. E ele começa a dizer, ele começa a ensinar provérbios, é muito especial, por isso que eu disse, nós devemos ler todos os meses. Por quê? Porque ele fala como nós devemos comportar nos negócios. Ele nos ensina como nos controlar nos momentos de ira. Ele fala como resolver os conflitos familiares, como ter boas maneiras, como agir com bom senso. E ele vai dando vários conselhos em todas as áreas da nossa família. Ele ensina sobre o trabalho, ele ensina a não ser preguiçoso. E aí ele manda a gente aprender com quem? Com as formigas. Já viu formiga preguiçosa? Não, trabalha demais. É até demais, corta o seu pé de laranja, o seu pé de rosa, destrói tudo que você tem lá. Né? Percebe como que as formigas trabalham? Vamos falar isso domingo que vem na escola dominical. Né? Então, sobre como que elas trabalham, como que elas são unidas no trabalho, não descansam. Ou seja, elas não estão preocupadas no verão, elas estão trabalhando. O Provérbios vai falar vários assuntos, vai tratar da questão da família, da questão, nós estudamos domingo, na quinta-feira, sobre o adultério. Provérbios fala que aquele que vai atrás da mulher adúltera é como um pássaro que está indo para o laço do passarinho, e ele não sabe que vai ter, a flecha vai atravessar o seu coração. É como um boi que vai para o matador. Então o provérbio vai ensinando também sobre o relacionamento da família. No capítulo 5, versículo 15, ele diz: bebe a água da tua própria cisterna, falando para o casal, e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as suas fontes, e pelas praças dos ribeiros das águas, seja para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ele vai orientando, queridos, em todos os segmentos. Traz orientação em todos os segmentos que nós podemos pensar. Mas o provérbio, Salomão inicia dizendo: olha, o temor do Senhor é o princípio do saber. E ele começa a orientar o que é o temor do Senhor. E essa palavra não quer dizer que é medo de Deus. Não, não é medo, mas é conhecer a Deus, é saber de fato quem é Deus, é conhecer a autoridade, é reconhecer a autoridade de Deus, é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer a maneira que Deus age. Temer significa reconhecer a autoridade, soberania, grandeza, e é reconhecer quão pequeno nós somos. E quando diz que o temor do Senhor é o princípio, princípio é início. O que diz lá em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não tinha nada, e Deus cria do nada. O princípio da sabedoria está em conhecer a pessoa de Deus. Ou seja, para que eu e você sejamos sábios, nós precisamos conhecer Deus, a pessoa de Deus, a grandeza de Deus. Tudo que está escrito em Provérbios depende de um conhecimento, mas não é um conhecimento apenas teórico, é um conhecimento prático, é um conhecimento de intimidade, é um conhecimento de busca. E como nós vamos conhecer a Deus? Conhecer através da sua palavra. Nós só podemos conhecer a Deus, e Ele nos deixa conhecer através de quê?
da sua palavra, de meditar na sua palavra, de buscar na sua palavra. Não tem outra maneira, queridos, de conhecer a Deus se não for através da busca, da leitura, da meditação na sua palavra. E é interessante, queridos, que o que faz diferença na nossa vida não é apenas saber, mas é o praticar. Não é verdade? Não adianta você saber, adianta você, e com certeza você que é habilitado, liga agora, conhecer todas as leis do trânsito, saber aonde é contramão, aonde não é, aonde pode parar. Se você não praticar, resolve. Amanhã você vai lá e para lá na faixa, lá onde é dos idosos, ou de um portador de deficiência, para você ver. Deixa o seu carro lá 8 horas, e às 9 horas você volta. Você estudou, você sabe que não pode parar ali. Mas se você parar, o que vai acontecer? Com certeza você vai ganhar uma multa. Lógico. Então o que faz diferença nas nossas vidas é que não é apenas saber, mas é praticar. Não é apenas saber conhecer o livro de Provérbios, é preciso praticar os ensinamentos que estão no livro de Provérbios. E a primeira coisa que esse livro nos ensina é que nós devemos conhecer a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber, e nós precisamos conhecer mais de Deus, para que nós possamos não ter medo, mas ter reverência, reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Nós precisamos ter mais tempo na meditação da sua palavra, estudar mais a sua palavra, ler mais a sua palavra. É interessante, queridos, que nós temos tempo para tantas coisas, mas nós não temos muito tempo para ler a palavra de Deus, para meditar nessa palavra, para conhecer essa palavra. E como Deus fala conosco, Ele fala através da palavra dele. Não tem outro meio. Eu queria que Deus falasse. Deus não vai telefonar para você, Deus não vai mandar um anjo lá na sua casa falar com você. Não, Deus vai falar com você através da palavra dele. E para isso nós precisamos ler, meditar, refletir sobre essa palavra, conhecer esta palavra. O temor do Senhor é o princípio do saber. Qual que é o temor? É conhecer a Deus, é ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida na presença de Deus. O homem só é sábio quando ele conhece a Deus, ele conhece os preceitos de Deus, ele conhece os ensinamentos de Deus, ele conhece aquilo que Deus traz a ele. Qual é o querer de Deus na minha vida? Qual é o projeto de Deus? Quais são os planos de Deus? Todos os dias nas nossas vidas nós temos que tomar decisões. Todo dia eu e você tomamos decisão. Se você vai sair daqui, você vai tomar decisão. Você vai tomar um lanche no bar, você vai dormir mais cedo ou mais tarde. Amanhã cedo você vai tomar que hora que eu vou levantar. Você está tomando uma decisão. Aonde eu vou? Qual é o meu trabalho? O que eu vou fazer? Todos nós tomamos decisões, mas as nossas decisões precisam estar direcionadas por Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, se eu quero ter sabedoria, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a Deus, conhecer o projeto de Deus, conhecer a vontade de Deus para a minha vida, conhecer a vontade de Deus sobre a minha vida. E aí eu preciso ter mais tempo de meditar na palavra de Deus, ter mais tempo de ler a palavra de Deus, de conhecer o ensinamento de Deus, de saber aquilo que Ele deseja para o meu coração. O Senhor Jesus disse certa feita que as pessoas estavam errando porque eles não conheciam as Escrituras. E nós vivemos em dias em que ficamos questionando quantos ensinamentos, quantas questões surgem diante de nós, e aonde nós devemos buscar essas orientações? É na palavra de Deus. E é interessante, queridos, então, quando nós conhecemos, nós buscamos. O homem não se torna sábio por si só, mas ele precisa conhecer a Deus, saber o querer de Deus, para que ele possa tomar decisões dos seus problemas. Como ele vai resolver os problemas? Ele precisa
buscar Deus. Os conflitos que sempre estão diante de nós, nós precisamos buscar no Senhor. E por isso ele diz então, o temor do Senhor no princípio. Ele começa o livro falando sobre isso. E aí o que ele vai ensinar a nós? O segundo texto que nós lemos, lá em Provérbios 13, 24, o que diz lá? Mas o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que ama cedo disciplina. E aí surgiu uma lei aí que agora não pode dar nem palmada. Não é isso? Ou estou errado? Certo ou errado? Não pode bater. Ou seja, nós falamos na quinta-feira a lei do Congresso, que foi aprovada em 2005, que adultério não é mais. Ó, os irmãos vieram daqui, estão afinados aí, né? Não é mais crime. É uma coisa que a sociedade não aceita mais, não é um ato misto, mas não é mais crime. E aí nós percebemos, queridos, que a sociedade, as nossas autoridades estão trazendo leis que vai contra a palavra de Deus. Uma coisa que Provérbios nos ensina também, fala sobre a disciplina. E ele diz: onde tem a vara, aborrece o seu filho. Como eu amo e eu não vou disciplinar, mas quem o ama, cedo disciplina, corrigindo os filhos. Corrigindo os filhos. Provérbios 22, 15, não precisa abrir, diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta dela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta dela. A palavra de Deus nos mostra, então, o provérbio nos mostra que nós precisamos, e os pais, quando está disciplinando seus filhos, está corrigindo seus filhos, está agindo errado? Não, está agindo de acordo com a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que as autoridades querem proibir os pais corrigir os filhos. A sociedade quer proibir os pais de disciplinar os seus filhos. Vocês estão interferindo dentro da nossa casa. Mas nós não podemos abrir mão. Provérbios 23, 13 diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da onde? Do inferno. Não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma. Provérbio ensinando. Às vezes os pais: como é que eu vou fazer para criar os filhos? Como que eu vou fazer para ensinar, para educar? Como que eu vou fazer para conduzir os filhos? E numa sociedade dessa que nós estamos vivendo, e às vezes você vai no supermercado e você vê lá um show das crianças, e as crianças não vão dizer o que eles querem. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e eles vão dando ordem. Por isso o conselho, é bom nem levar a criança, porque senão a sua compra vai ser bem maior. E aí se não dá, vai ter aquele show todo ali. Então ele diz: olha, não retire da criança a disciplina. Provérbios 19, 18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Também não é para espancar, mas disciplinar com sabedoria, com amor. E aí eu quero pedir licença para contar um exemplo. Quando as meninas eram pequenas, e aí a gente ia lá, dava uma chinelada, sei lá, alguma coisa, uma balada, e aí ele dizia: olha, minha filha, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Aí alguém que viu diz: mas eu nunca ouvi dizer isso, que ama, bate. Mas era o bater com amor, não era espancar, mas era o bater. E aí, quantas vezes que elas levavam uma parada, levavam um chinelo, alguma coisa, e vinha correndo e abraçava. Apanhava, mas abraçava, porque sabia que estava disciplinando com amor. E nós, os pais, muitas vezes quando vamos disciplinar, dói mais em nós
do que neles. Mas também ele vai lá assim, ó, só para fazer uma ameaça, né? Um tapinha só para aí também não adianta, ele vai aprender, você está bom. Queridos, diz mais o texto, 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Corrija o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, Provérbios nos ensina, primeiro, nos ensina que devemos conhecer a Deus. Provérbios nos ensina que devemos buscar a Deus. Mas aí ele vai nos ensinando a criar os filhos. E criar filhos nos dias de hoje não é fácil. Porque a própria sociedade ensina os filhos a serem independentes. Que eles dão uma olhada nos comerciais. Eles são voltados para quem? Para as crianças. E aí nós vemos que a igreja ela tinha mais precisa abrir o olho, de investir nas crianças, de dar o melhor para as crianças. Porque a sociedade aí sabe que o que a criança deseja, ela vai conseguir dos pais. Os comerciais, grande parte deles é voltada para quem? Para as crianças. E aí Provérbios nos ensina a disciplinar as crianças, a orientar. Mas Provérbios também nos ensina, no capítulo 15, versículo 1, o que diz lá? 15, primeiro. O que diz aí? A resposta? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra de Deus suscita. Provérbios está nos ensinando agora, dentro do lar, que é o lugar que nós mais falamos, nos ensina no nosso trabalho, nos ensina no relacionamento, nos ensina na igreja. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita. E aí há uma ilustração, não sei se os irmãos já ouviram, da água milagrosa. Para esse texto, água milagrosa. Conta-se que havia uma fonte de água milagrosa lá nas altas montanhas da Escandinávia. E essa água ela tinha um poder muito grande de trazer de volta a paz, trazer de volta a harmonia, trazer de volta o sossego dentro dos lares. E o que acontecia muitas vezes quando os maridos estavam nervosos, chateados, impacientes, reclamando de tudo, essa senhora descobriu o segredo da água milagrosa. E a água milagrosa era usada para manter os lares unidos, felizes, mesmo diante quando os inimigos estavam voltando da guerra, naquele momento de luta, que havia brigado na guerra, lutado, a água milagrosa fazia o grande efeito. Só que aquela cidade foi invadida, e aí desceu uma avalanche de neve e aterrou a cidade. Eles perderam a fonte, perderam a receita, porque a água milagrosa era tão especial, tão boa, que foi feita a receita escrita numa pedra e colocada como um monumento no centro, na praça central da cidade. Mas o tempo passou, e novamente eles conseguiram escavar e achar aquela cidade. A água milagrosa era tão poderosa que quando o marido chegava bravo, xingando, brigando, ela tinha o poder de traduzir, trazer paz para o lar. Qual é a receita da água milagrosa? Ela existe. A receita era o seguinte: tenha na mão uma botija cheia de água milagrosa, especialmente antes da chegada do marido. Assim que notar sintomas da sua fúria, a voz alterada, impaciente, sem justo motivo, olhos avermelhados, a artéria do pescoço um pouco sobressaída, alta, corra para a botija e venha fazer uso da água milagrosa, na quantidade necessária para
encher a boca e que as bochechas ficam bem estufadas. É muito importante manter a água milagrosa dentro da boca, sem engolir, até que o marido tenha parado completamente o seu falatório. Após o item anterior estar completamente cumprido, engula a água milagrosa, respire bem fundo. A paz já voltou ao lar. Caso haja um imprevisto, como o marido voltar a errar, repita a dose quantas vezes for necessário. Ora, a água que os habitantes dessa cidade tinham de fato não era uma água milagrosa, mas era uma água como qualquer outra. Ou seja, o segredo é que quando alguém estava falando, o outro estava em silêncio. Água milagrosa. A resposta branda desvia o fogo. Querido, quantas vezes, quantos problemas já aconteceram no seu lar? Quantos problemas já aconteceram no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Aconteceu com pessoas que se você estivesse usando a água milagrosa, não tinha acontecido nada. Você estava em silêncio. E Provérbios vai dizer: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E se nós continuarmos lendo, ele vai dizer assim: a língua dos sábios adora o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. A língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. E aí ele vai dizendo sobre a língua. Hoje pela manhã nós falamos aquilo que Deus aborrece. E das 6 coisas que Deus aborrece, 3 estão relacionadas à língua. E a quarta é ele, a 7ª é ele abomina, que também está relacionada à língua. Então, querido, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É o conselho de Provérbios. Agora nós só vamos conseguir dar resposta branda se nós estivermos sendo cheios do Espírito Santo. Ninguém, por mais tranquilo que seja, por mais calmo que seja, consegue dar a resposta branda, principalmente numa hora de calor, na hora de discussão. Quando você fala alguma coisa para o outro, você já aguarda uma resposta, para você já estar preparando a próxima resposta sua ou a contra-resposta. Alguém te dá uma fechada no trânsito. Meu filho, vai por Deus, não gostou, não passou bem. Vai na paz. Geralmente você já dá um grito, já dá uma buzinada, já dá uma. E aí, se for você que fechou, mesmo você estando errado, ele vai te xingar e você está preparado para uma resposta. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você está? No seu lar, aí vamos para o lar. De repente o esposo fala mais alto e a esposa, para não ficar muito mais embaixo, ela já responde um pouco mais. Sabe por que você grita com alguém? Sabe por que você grita? Quem grita porque não tem razão e nem tem argumento. E quer ver se ganha no grito. Quantos lares viveriam com muito mais harmonia se desse uma resposta? Motivo não falta. E nós temos que ter sabedoria. A resposta branda desvia fogo. Uma coisa pequena pode criar um grande problema. Não pode? Uma coisa simples. No relacionamento da família, uma palavra de repente que você falou, não entendeu direito, ou você falou num tom mais alto, já começa a mulher, né? Eu dou um conselho aqui, de repente os homens também. É hora de ficar em silêncio. O outro perde a graça, o outro perde a empolgação de ficar bravo. A resposta branda desvia o fogo, mas a palavra dura suscita a ira.
E Provérbios está trazendo essa orientação para que nós possamos fazer isso, a viver em harmonia. Primeiro, nós precisamos conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, aprender mais do Senhor, estar em intimidade com Ele, para que o provérbio possa ser praticado nas nossas vidas. Capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher sábia edifica a sua casa. Nós vamos ver lá no provérbio, no último capítulo de provérbio, vai falar da atitude da mulher, a maneira que ela vai proceder, a forma que ela faz. E aí nós vamos encontrando tantas coisas em provérbios. Eu queria concluir no capítulo 4, versículo 23. Vamos ler todos juntos? 4, 23. Vamos lá? Sobretudo, você deve guardar o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como é que você vai guardar o seu coração? De que forma? Vai pegar o coração e vai colocar lá no armário? No cofre? Como que você guarda o seu coração? Como que você enche o seu coração? Jesus fala lá que nós devemos cuidar do nosso coração, porque as nossas palavras, os nossos pensamentos saem de onde? Do nosso coração. Como que eu guardo o meu coração? Como que eu alimento o meu coração? Por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu escuto. Se eu quero guardar meu coração, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou vendo e naquilo que eu estou ouvindo. E eu vou guardar meu coração no que? Na palavra de Deus, porque dele procede é no coração que procede os maus pensamentos. É de lá que vem a maldade, é de lá que vem os sentimentos rancorosos, é de lá que vem o ciúme, é de lá que vem os maus pensamentos, a cobiça. E eu devo guardar o meu coração, colocar o meu coração diante do Senhor. Diante do Senhor. Por isso que nós precisamos, queridos, conhecer a palavra. Começa com o Senhor. Passa por toda a trajetória da família, do lar, do relacionamento, de tudo. Não dá tempo, querido, de ver todo o livro de Provérbios uma noite. Mas eu queria concluir dizendo: comece a conhecer mais o Senhor, a buscar mais o Senhor, e guarde o seu coração daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que entristece o Senhor, e vai lendo o provérbio e vai colocando em prática na sua vida, no dia a dia. Vai aprendendo. Tem um texto lá na frente que vai dizendo, nos ensinando a aprender as pequenas coisas, aprender com a formiga, os gafanhotos, aprender com o coelho, com a lagartixa. Vai dizendo, vai aprendendo. Ele vai nos ensinando as pequenas coisas. Que nós possamos, queridos, dizer: olha, a partir de hoje eu vou mudar meu jeito de falar, meu jeito de dar resposta, minha maneira de agir, a minha maneira de proceder. Eu vou procurar conhecer mais o Senhor, eu vou procurar fazer a vontade do Senhor, eu vou procurar agir diferente. Guarde sempre essa palavra no seu coração. Você vai ver que o seu lar vai ter mais paz. Você vai ver que o seu trabalho vai mais tranquilo. Você vai ver que a sua convivência com as pessoas será mais harmoniosa. Não é isso que nós queremos? Nós já vivemos um tempo de luta, de desafio, de disputa, de guerras. E nós vamos fazer guerra dentro do nosso lar. Querido, nós temos que escolher viver em paz. Porque eu quero dizer uma coisa para você: em paz ou com luta, você vai ter que viver dentro do seu lar. Qual é a melhor maneira? Em paz. Ter prazer de assentar na mesa. Que maravilha. É bom estar aqui junto, compartilhando, dando risada. Dando risada junto, não dele ou dela. Lembra que eu falei? Você não vai rir do seu esposo, fazer piada do esposo, da esposa. Misericórdia. Às vezes tem alguma pessoa que quer fazer piada, quer contar piada da esposa, do esposo, quer falar alguma coisa, é para dar risada.
Você tem que rir juntos, se alegrar juntos, se regozijar juntos. Então, palavras branda, desvio ou resposta à pergunta. Mas a palavra dura suscita. Está nas suas mãos. Está em você. A decisão é sua. Mas o meu desejo é que você leia Provérbios e pratique o ensinamento do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Já está vindo 368. Deus esteja guardando nosso coração.